Bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Culto. Vamos falar sobre os Dini, sobre os julgamentos. Lembrando que amanhã se inicia Rosh Hashanah após o pôr do sol. Amanhã se inicia os decretos para o mundo. Bom, nós temos costumes, de comer maçã com mel para adoçar os julgamentos, Muita reza, muita tefilá após o pôr do sol amanhã, jejum, muita leitura de Torá, muita reza. Isso é um costume milenar, São dias de muita techuvá, muita tefilá. Nós temos sorte, de termos a nosso favor a tecnologia espiritual, E, incrivelmente, nós seres humanos temos uma capacidade até mesmo sobrenatural de cair e também de levantar. Temos um posicionamento diferente, E da mesma forma que caímos, voltamos a reerguermos novamente, ou seja, somos flexíveis, Incrivelmente, a Shem nos capacitou para podermos ter essa flexibilidade, de nos posicionarmos e pedimos perdão, fazemos tefilá, fazemos tzedaká, e assim os decretos são adoçados. Eu estou cortando a live, E deixando ela por partes, porque 1 hora é muito cansativa, então isso alivia até mesmo para as pessoas que não tem tempo para assistir toda a live, Assiste um pouco, depois assiste outra. Cortando por partes, eu acredito que fica melhor para vocês, E 1 hora fica muito pesado, Às vezes tem assuntos que a gente fala no meio da aula que não tem, que às vezes não tem ligação nenhuma com o tema, 1 hora é muito cansativo, sim. E então, você assistindo aí 15 minutos, 20 minutos, então 15, 20 minutos, você pode estar fazendo alguma coisa e não te ocupa tanto tempo, 1 hora te prende muito ali. Bom, hoje vamos dar continuidade no assunto. Hoje eu quero explanar mais esse assunto. Muitos anos atrás eu não tinha muito entendimento sobre esses julgamentos, esses decretos que são enviados para o mundo. Quando a gente começa a estudar esse assunto, a gente começa a entender o posicionamento do próprio Elohim, do próprio Kadosh Baruch Hu, até mesmo dentro do julgamento. Ele traz a sua própria misericórdia. Mesmo dentro dos julgamentos, Hashem sempre traz Hesed, sempre tem a misericórdia. E vários pontos da Torá comecei a buscar entender passo a passo o funcionamento desses julgamentos. Outrora, vários deles em períodos diferentes, personagens diferentes, mas sempre tinha algo ali em todos os julgamentos que sempre me chamava a atenção, que era o ponto da misericórdia antes dos decretos. Sim, Maria, o eclipse é um sinal, sim. O eclipse é um sinal de mau presságio para o país que vê, tá bom? Para o país que está vendo o eclipse, é um mau presságio. Então, antes do decreto descer ao mundo, sempre Hashem vem com misericórdia. Sempre de alguma forma tentando fazer com que os seres humanos tenham
tempo para poder voltar a chuvar. Sempre há o tempo. Sempre houve misericórdia em todos os decretos sobre a humanidade. E hoje não é diferente. Nos dias atuais, essa misericórdia não é diferente. Hakadosh Baruch Hu, ele está dando tempo para a humanidade chegar a Teshuvá. Ou seja, Noa foi dado 120 anos para que a humanidade, na época do dilúvio, voltasse a Teshuvá. Ou seja, incrivelmente foi dado 120 anos. Naquele tempo, naquela época, 120 anos de vida. Ou seja, o prazo de uma vida, de uma geração, seria. Sr. Otávio, shalom, meu querido. Bem-vindo à nossa live. Hashem deu 120 anos para aquela época do dilúvio, para que eles voltassem a Teshuvá. Em Sodoma e Gomorra, Hashem também, mesmo que foi um ato muito rápido, um decreto rápido, mas mesmo assim, Hashem enviou emissários para avisar, mesmo que fosse um aviso rápido, mesmo assim Hashem agiu com misericórdia. Mas numa dessas histórias não houve prazo. O prazo de Sodoma e Gomorra foi um prazo muito curto, muito menos do que o prazo que deu à humanidade antes do dilúvio. A idolatria. Quando os Erev Rav estavam no pé do Sinai, quando Moshe desceu o Sinai e viu os Erev Rav, o que eles tinham feito, não houve prazo para arrependimento. Ou seja, nessa parte, Hashem foi severo. Não houve tempo e prazo para arrependimento. Existem essas colocações importantíssimas e muito relevantes nos prazos para esses decretos. Shalom, meu querido Jailson. Bem-vindo à nossa live, meu querido. Um abraço a todos, Benei Torá. Hakadosh Baruch Hu abençoe a todos vocês. Jonathan Ben Avraham, todos da comunidade na capital. Um abraço cordial a todos. Sandra Regina Medeiros, Maria Nelly, Mateus, bem-vindo todos à nossa aula. Lehaim. Pessoal, a palavra hebraica mitzpahat, ela se refere sendo a justiça, que foi citada 425 vezes na Torá. A palavra justiça. Este termo abrange vários outros significados, como também a palavra juízo ou sentença judicial, lei, ordem. Isso destaca o conceito de justiça. Vimos que na história de Adão Harishon, após sua queda de consciência, essa história nos traz lições definitivas desde o tempo do primeiro homem. Vimos então a misericórdia de Hashem. Quando Adão percebeu as consequências de suas ações, a sua escolha ao receber o fruto de Ahavá, aqui há um segredo. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O Zohar descreve a descida de Adão ao que hoje poderíamos chamar de um estado de depressão. Essa é a sensação de que a depressão é a desconexão da própria luz. O diagnóstico que o Zohar nos traz sobre a depressão. Adão Harishon foi o primeiro homem a ter depressão. O Zohar nos traz
essa parte importante e cita que a depressão é a desconexão da própria luz. Bom, Adão foi o primeiro indivíduo a sentir esses sintomas por ter se desconectado da luz. Karen Baruch Hashem, obrigado, Todarabá, pelo superchat. Hakadosh Baruch Hu te abençoe. E com essa desconexão da luz, Adão teve relações sexuais com espíritos femininos por 130 anos, até a chegada de Naamá. E por causa da sua beleza, ela desencaminhou os Benei Elohim, sendo Azá e Azazel, formando então os julgamentos para os atos sexuais. Desse início de queda de consciência de Adão Harishon, foi construído uma Kelipá para os julgamentos sexuais ilícitos. Ela deu à luz a todos os tipos de novas Kelipot. Estes são os espíritos malignos, também os daimons, que se espalham a partir dela pelo mundo. Ou seja, a partir da queda de consciência de Adão Harishon, houve novas Kelipot que são utilizadas hoje para os julgamentos sexuais ilícitos. Esses espíritos vagam durante a noite. Escute. Esses espíritos vagam à noite sempre que encontram homens dormindo sozinhos em suas próprias casas e pairam sobre eles e se agarram a eles, despertando seus desejos lascivos, gerando neles descendentes destes espíritos. Adão caiu na mesma armadilha 2 vezes. Esta foi a sua primeira mordida no fruto proibido, que não foi verdadeiramente a causa de todo o problema. O problema foi da segunda mordida no fruto proibido, que realmente manifestou dentro dele apenas o desejo de receber somente para si, ou seja, o desejo egoísta de seu prazer somente para si. Este foi o grande problema causado no Gan Eden. Agora, desanimado com a sua interpretação do passado, ele acreditava que estava além de toda redenção e que nunca foi vítima, e quem nunca foi vítima desta arma extremamente potente do lado negativo, a mesma arma usada para Adão Harishon, os mesmos frutos que foi oferecido a Adão Harishon. A Kabbalah ensina que essa aceitação voluptuosa da derrota é, na verdade, uma espécie de egomania ao contrário. Nós nos convencemos de que os nossos fracassos existem em uma escala tão grande que nem mesmo o Criador pode nos livrar dele. Mas isto é a autoimportância que torna essa autopiedade possível. É fundamental que permanecemos cientes da existência desta Kelipá e que pratiquemos o discernimento espiritual em nossa busca ativa pela própria luz. Embora o desejo seja necessário para atrair a luz para nós mesmos, ele pode ser implementado de maneiras negativas também. Esses assuntos são abundantes e abrem uma janela enorme de várias possibilidades de compreensão sobre estes julgamentos. Pois Adão foi decretado no Sagrado Zohar e ele foi julgado, e este julgamento se estende até nos dias atuais. Adão Harishon é julgado até nos dias atuais. Nós temos um segundo aqui, que passou também por julgamentos
Este foi Noa, pois o nome Noah provém da palavra que significa a força do julgamento de Deus, que ainda está em vigor, pois naqueles dias não poderia haver agricultura. Cabalisticamente, isso significa que o progresso espiritual não poderia ocorrer naquele estado fundamental do mundo físico. A designação de Noa como sendo um homem da terra refere-se em parte ao efeito curativo da sua presença em todo nível. Ele foi um segundo Adão. O Zohar descreve isto. Noa foi um segundo Adão. Ele veio para iniciar e presidir um ambiente de abundância rejuvenescida. De fato, Noa tinha o poder de consumar a transformação espiritual da humanidade. Mas ele provou ser apenas um passo importante nesta jornada. Os nossos sábios comparam esse processo como sendo a criação do próprio jardim do Éden. Adão foi a força que fez a chuva cair e permitiu que as plantas germinassem. Noa trouxe as ferramentas necessárias para cuidar do jardim do Éden. Somente com o aparecimento de Abraão, o nosso pai Abraão Avino, foi que houve o verdadeiro florescimento que poderia ocorrer naquele momento. Bom, temos uma ligação interessante entre Adão, Abraão, Noa e Moshe. Temos 4 ligações importantes aqui. Agora, estes termos cabalísticos, Noa, aqui é personificado como sendo a própria Sefirot de Esod, ele sendo a própria conexão, escute, entre Malchut, que é o nosso grau físico, o mundo de Asiá, o mundo das ações, sendo então a dimensão física e a conexão com os mundos superiores das outras Sefirot. É assim que o Sagrado Zohar nos traz essa comparação sobrenatural entre Noa e a Sefirá de Esod, sendo então a narrativa luz e do vaso primordial. Esta é a narrativa do reino físico dentro da percepção visionária da própria Kabbalah, pois Noa ainda não estava preparado para receber uma infusão repentina da plena da luz do Criador, da seca para a privação nesse contexto. Pois a própria Kabbalah nos ensina que a humanidade entrou em um período de fertilidade exagerada naquela época, no qual as colheitas brotaram da terra, no instante em que as sementes foram plantadas. Ou seja, existia ali algo sobrenatural. Assim que era plantada uma semente, ela já germinava. Bom, isso o Zohar traz que eram instantes que acontecia. Não levava meses. Era no mesmo instante que a semente era plantada, ela já começava a germinar. Ou seja, algo de diferente tinha ali. Mas o que o Zohar está tentando nos mostrar aqui? O Zohar vai agora complementar esse fato de como a terra estava germinando e brotando dela. Escute. Agora o Zohar, ele vai trazer com toda clareza tudo isso que estamos falando. O Zohar explica. Entre os anjos, havia alguns que invejavam a abundância que estava acontecendo aqui nesse grau físico. Estava acontecendo algo sobrenatural na Terra. Tudo que se plantava germinava instantaneamente. Isso causou um alvoroço entre os malachins. E eles invejaram essa abundância que tinha aqui.
Alguns deles abandonaram o Shammai. Assim está no Zohar. Desceram a esse grau físico e se misturaram com os seres humanos. Isso deu origem à raça de gigantes. Está no Bereshit 6:4, cuja força foi criada uma Kelipá, cuja força destes gigantes se criou uma Kelipá. Uma Kelipá que trouxe um ambiente de arrogância e ego. Até mesmo, isso foi esclarecido até mesmo pelo Rabi Riaya e o Rabi Yossi. Eles estavam caminhando. Ao chegarem em algumas grandes montanhas, eles encontraram ossos humanos que pertenciam àquela geração do dilúvio. Eles caminharam e, ao lado de um desses ossos, que media 300 passos, ficaram atônicos e disseram um ao outro. Isso esclarece o que os nossos antepassados disseram, que naquela geração eles não temeram o julgamento divino. Entre esses seres corruptos, Noa achou graça aos olhos do Criador. Bereshit 6:8. Estes seres corruptos, abro aspas aqui, são os mesmos nos dias atuais. Fecho aspas. Noa achou Hesed aos olhos de Hashem. Ao contrário das narrativas que é citada nos dias atuais, dizem, ao contrário, que foi Deus que viu graças a Noa. Mas sim, Noa viu graças aos olhos do Criador. Bom, não vamos estender nesse pequeno detalhe. Vejam as distorções dos textos, como eles foram maldosamente colocados. Noa ocupa um lugar especial entre estas personalidades na Torá. Ele foi realmente descrito como sendo um patriarca controverso, e grande parte dessa controvérsia se concentra no próprio Gênesis, no Bereshit, quando o Criador viu que as Kelipot estavam grossas e já dominava toda a parte da humanidade e já afligia o mundo. Hashem então decreta o julgamento. Mas esses decretos já haviam sido decretados e vigorados. Hashem mesmo tendo decretado na corte celestial. Houve então um tempo dado àqueles que foi 120 anos. Este foi o prazo para que aqueles perversos imorais voltassem a techuvá, se arrependessem dos seus caminhos. Esses 120 anos do tempo de Noa, construir sua embarcação. Hashem sempre deixa suas intenções bem conhecidas. Este foi o aviso para o julgamento. 120 anos. Eles viram e duvidaram. Caçoaram do velhinho Noa, construindo sua embarcação. Nos dias atuais não é diferente. Não seria diferente. Um homem velho construindo sua embarcação para salvar sua família de uma catástrofe. E todos os seus vizinhos ao seu derredor, muito provavelmente, iam caçoar dele. De fato, foi o que aconteceu. E Noa, em nenhum momento, se indignou com aqueles perversos. E de forma alguma, Noa intercedeu por eles, diferente de Moshe, diferente de Avraham Avinu. Moshe
não intercedeu.